Queridos amigos, a gente prometeu e estamos de volta com um programa inédito e cheio de coisa bonita e interessante, tudo especialmente para você. Confira os principais assuntos de hoje. Tudo sobre o cultivo de lixia. Repolho roxo é bonito e boa opção de cultivo. Dá para produzir batata a partir dos brotos descartados? Dá sim! Alface e hidroponia, uma dupla que é sucesso garantido. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Estamos bem perto de atingir os 100 mil inscritos. Legal, né? Mas para a gente chegar lá, precisamos da ajuda de vocês. Então, quem ainda não se inscreveu, faça isso agora. E não deixe também de clicar no joinha, clicar no sininho e fazer um comentário aqui abaixo. E aí, podemos contar com você? Então vamos lá! De origem chinesa, a lixia se deu muito bem no clima tropical e conquistou rapidamente o gosto dos consumidores, mas seu cultivo requer alguns cuidados. Originária da Ásia, a lixia facilmente conquistou o público brasileiro. Difícil mesmo é comer só uma. Com a chegada do verão, a fruta dá o ar da graça com uma polpa carnuda e um sabor adocicado. Mas para garantir um produto final de qualidade, alguns cuidados precisam ser tomados, principalmente se tratando do manejo nutricional. Na época do florescimento é muito importante. Não temos uma irrigação instalada, mas eles trazem tanques, né? Irriga planta por planta. Tem plantas que chegam até 300 kg por pé, mas normalmente fica por volta de 50. Mas a lixia é uma cultura ingrata, porque ela não carrega todos os anos. Então nós usamos de muitas artimanhas para tentar fazer com que ela produza. Depois eu vou mostrar perto do tronco. E quais são os fatores que vão aí interferir na produção? Beneficiar ou interferir, né? Normalmente é o clima. Né? Ela precisa, durante o mês de maio, por aí, temperaturas baixas. Tantas horas abaixo de 5 graus, tipo assim, para estimular essa gema que é mais de brotação para ser deflorada. Tá? A gente sabe que não é no Brasil inteiro que tem lixia, né? Não, não é. Qual seria? Regiões de climas mais amenos. Temos no interior de São Paulo lixias precoces, são materiais novos que foram trazidos da China principalmente, mas trouxeram de todo o globo, né? E algumas se adaptaram e eles conseguem colher durante o mês de outubro, novembro, antecipando a safra. Só que são frutas de coloração menor. Ela tem uma pigmentação esverdeada, com pink. Então, assim, por não ter essa lixia que é a Bengal, né? Chama Bengal essa variedade, bem colorida, do gosto dos brasileiros, né? Ela pega esse outro material pega preço bom porque ela sai antes. E o cuidado que precisa tomar com ela é durante todo o ano ou tem um período que é mais específico? Então hoje, após a entrada de uma praga, né, que veio importada, hoje nós temos que ter atenção durante o ano todo. Tem um exemplo na sua mão, né? Eu estou com sintomas, né, porque a gente não consegue segurar 100% o ataque dessa praga. Isso aqui é um ácaro, chamado ácaro da erinose. Então ela é combatida com alguns produtos, né? Se é um produtor orgânico, aí eu uso o enxofre. O convencional a gente alterna enxofre com outros produtos, né? Sempre que tiver brotação nova eu tenho que estar interferindo, senão aparece sintoma e aí a planta fica improdutiva. Além desse probleminha tem outros? Tem. Esse é o mais sério, na verdade, mas nós temos ataques de brocas, onde começa a secar os ramos, né? Ali tem uma planta, né, por exemplo, que está secando o ramo. Então, depois da colheita, nós vamos tirar esse material até o ponto que ela atacou no tronco e pode matar muitas plantas também. Aí vai depender da época que foi visto o problema, né? Isso. Então, quando aparecer o problema, na verdade tem que aparecer o problema para você ir lá e interferir.
porque uma planta parece estar sadia, de um mês para outro aparece esse secamento. Melhor do que remediar e prevenir, né? Quais são os cuidados de prevenção aqui? Então, sempre manter uma planta equilibrada nutricionalmente, aí você consegue evitar o ataque de pragas. Mas o solo onde nós estamos aqui é um solo bastante pesado e raso. Então ela sofre mais por causa disso também. Então nós temos que fazer um trabalho para ir melhorando o solo. E esse trabalho é feito com o quê? É com a aplicação desses adubos orgânicos, né, que contém micro-organismos, que vai realmente fazer esse solo ficar mais fofo, mais permeável, e o sistema radicular vai poder ir mais para baixo para pegar a comida. A adubação orgânica básica é feita uma vez por ano. E após o vingamento do fruto, as plantas que carregaram recebem mais 2 adubações até a colheita. Com relação às pessoas que desejam produzir em casa, qual seria a sua dica como engenheiro agrônomo? O que faz para poder ter sucesso na produção? Então, muitas pessoas acham que se levar essa lixia, tirar a semente e plantar, vai ter uma planta produtiva. Isso aí é um engano, na verdade. Pode ser que ela venha a produzir, mas vai demorar muito tempo, né? De 10 a 15 anos, e não sei se vai ser o material igual à planta-mãe. Então hoje as mudas são produzidas através de alporquia, que é uma técnica que você faz o ramo, né? Você faz um anelamento, coloca musgo ou terra de barranco, tem que fazer todo um trabalho de umidade, e você envolve ela e cobre com plástico, e ela vai enraizar. Então normalmente isso aí é feito após o carnaval. Depois, no mês de março, né, a gente faz esse trabalho, e essa muda seria cortada agora, na época da chuva, e é levado para o campo ou coloca num saquinho maior, até ela atingir um certo tamanho, e aí você leva para o campo. Aí você vai ter uma planta que talvez com 5, 6 anos ela comece a produzir. E aí não tem que se preocupar com relação à época de colheita. Viu que está na corzinha certa, no tamanho certo? Sim, comercialmente o que os produtores fazem? Se ele esperar tudo chegar no ponto, ele vai perdendo o pé. Então sempre ele está antecipando um pouco. Eu sempre falo que o pessoal da cidade, o consumidor da cidade, não sabe aquela fruta bem madura no ponto, né? Ele está consumindo sempre um pouquinho precoce, assim, mais cedo, um pouquinho fora do ponto, porque senão o mercado, ela não aguenta no mercado. Mas se colher muito antes também, tem o risco de não amadurecer? É uma fruta diferente de uma banana, né? Que você leva para casa meio verde e durante a semana ela madura. Então a lixia, como a uva, se você levou verde, você vai consumir verde. Outra estratégia para beneficiar o desenvolvimento das plantas é manter um espaçamento de pelo menos 10 metros entre elas. A lixia tem esse problema de ser, muitas pessoas falam que é bianual, mas para mim não, né? Então uma das técnicas que nós usamos é o anelamento. Anelamento é tirar, né? Fazer um anel completo. Aqui nós fazemos com um anelador de 3 milímetros de largura. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 anos seguidos nós fizemos. Esse ano nós demos um descanso. Então ano que vem nós vamos fazer de novo, tá? Para tentar estimular a planta. Fazendo esse anelamento eu dou um estresse nessa pernada. E aí a planta faz o quê? Ela transforma uma gema que seria de broto em gema de flor. Esse é o intuito, na verdade, tá? O anelamento seria esse tipo de trabalho. Tá? Qualquer pessoa pode fazer isso em casa? Pode, não? é super fácil. Só não pode fazer um anel muito largo, que ela precisa colar dentro de uns 3 meses, né? Se ela não grudar a casca, então você vai matar essa pernada. Tem alguma especificidade aí com relação à escolha do lugar da árvore para fazer? O interessante é escolher o local mais liso possível para você fazer um anel completo. Anelar todo o tronco, né? Fazer um anel completo. Muitas pessoas acham que é para fazer uma parte só. Não, faz inteiro. Então um local mais fácil, onde você consiga, poderia ser lá no tronco, mas ali é complicado. Aqui é uma altura boa, né? Que dá para fazer, tá liso, né? Então seria isso daí. E a poda, como que ela influencia aí na produção? Então a poda, se você mexer muito com a planta, hoje existe a poda mecanizada, que é feita com tratores, com podadeiras, como fazem com a laranja. Aí demora de 2 a 3 anos para ela voltar a produzir. Você agrediu demais a planta.
Então aqui eu vou tentar fazer um trabalho com motosserra, tirando esse ramo mais alto e deixando esses troncos mais baixos e fazer com que um dia nós tenhamos lixia pendurada aqui no tronco. Não só nas pontas dos ramos, mas fazer a produção vir aqui para o tronco também. Aí fica muito mais fácil colher. Após realizar a poda, a utilização de tinta plástica facilita a cicatrização, além de evitar o surgimento de pragas e doenças. Você mencionou uma doença que precisa cortar no tronco, né? Aí vai cortando e vai olhando até onde atingiu? Isso, até onde é o ataque da broca, né? Aqui, por exemplo, ó, aqui tinha um ataque de broca e foi cortado, na verdade, né? Até onde você não vê o sintoma do ataque. Né? Então você vai ver no pomar aí vários ramos pernadas secas, então já teve um ataque da broca e não posso deixar chegar até próximo da raiz, senão eu perco a planta. Então aqui vocês cortaram na hora certa, né? Isso, identificou o mais rápido possível, você tem que voltar até onde aqui já não tem mais o ataque, tranquilo. Mas por que tem um ataque da broca? Muitas vezes é porque a planta talvez está estressada por causa de uma colheita ou por causa do solo. Então tudo isso aí é muito importante, a gente ir fazendo um trabalho para diminuir esse tipo de estresse. Ainda falando sobre a irrigação, vocês fazem esse controle com base no tamanho da planta? Ah, sim. Uma planta menor, talvez 100 litros de água. Uma planta maior, 500 litros de água por planta. Dessa. Isso, é aquelas de 18 anos lá em cima, uma dessa, né? E tentar molhar um pouco, porque a raiz dela é superficial, na verdade, da lixia, né? Então, é muito importante. Eu já vi áreas que não irrigaram e o fruto já formado secou completamente, por falta de água. Dentre as diversas atrações encontradas no parque, a experiência que conta com cerca de 1000 pés de lixia chama a atenção dos visitantes. Acho que é uma experiência diferente que não se encontra, né, hoje em dia para a questão de passeio. É uma fruta de temporada, então só dá para ser feito uma vez por ano. E ter a experiência de colher a fruta no pé, ser consumida a fruta no pé. E conhecer um pouco da árvore da lixia, né? Que é uma coisa que normalmente as pessoas acabam encontrando a lixia no mercado, mas não conhece o pé, não sabe como que é a planta, né? E é uma experiência para todos os públicos, crianças, idosos. Sim, todo mundo gosta, para todas as idades. Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas e o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de dizer seu nome completo e onde você mora. Mande sua mensagem, queremos ouvir você! E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Vilma Santana, Claudineia Leão Honório, Wagner Figueiredo, José Caruso Júnior, Raimundo Lindolfo, Joselado Ferreira, Eduardo Gomes, Damião Abel, Amarildo Veiga e João Bosco Oliveira. O Cauã Gabriel Dias Teixeira pediu uma reportagem sobre sítios autossustentáveis. Boa ideia, Cauã! Vamos correr atrás! O Nando Silva, de Barra do Bugres, no Mato Grosso, sugeriu uma matéria sobre o cultivo caseiro de maracujá. Ele já tem alguns pés no quintal. Parabéns, Nando! E sucesso no seu pomar! E uma saudação especial ao José Carlos Oliveira, que nos assiste lá de Calgary, no Canadá. Obrigada pelas palavras carinhosas e conte sempre com a gente. Tamo junto! E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente! O repolho roxo não tem a mesma fama do seu irmão verdinho, mas pode ser cultivado com sucesso e chama a atenção nas gôndolas dos supermercados. O repolho roxo representa hoje uma fatia de 10% da produção no Brasil. 90%, portanto, é do repolho verde. Só que, o repolho roxo, ele tem um valor agregado todo especial. É por aí, né, Paulo? Por que esse repolho e essa porcentagem que é menor tem um valor tão diferente?
Legal, Bruno. Bom, primeiramente, a cor já fala tudo, né? A cor é super atrativa, tá? Então, quando você prepara uma salada e você coloca o repolho roxo na salada, combinando com outras cores, você tem uma salada que chama a atenção, né? Então, o que nós fazemos é o seguinte, o repolho verde, a gente pode consumir de várias maneiras, cozido ou cru. O roxo, preferencialmente cru, para manter aquela cor linda na salada, tá? Então essa é a ideia do repolho roxo, ou seja, é ornamentar, mas também com qualidade organoléptica, trazendo sabor e trazendo também o que ele tem de bom, que são muitas fibras, né? Quais são as principais características de cultivo desse repolho? O repolho roxo, ele não diferencia muito do repolho verde, né? Então vale a questão de você ter um solo bem adubado, um solo que tem um pH bem estável, tá? A questão dos manejos de cultivo são os mesmos, né? Então, em relação ao cultivo de campo, ele não é tão diferente do repolho verde, não necessita nada especial. Campo aberto, normalmente. Sanidade, né? A gente sabe que para ter uma produção frutífera, né, dar resultados, Sim. o produtor tem que tomar cuidado com a saúde de qualquer cultivo que seja. Claro. Como que é nessa questão do roxo? O roxo, ele tem... A principal doença de repolho em geral é a bactéria chamada Xanthomonas, tá? Então o repolho roxo ele tem uma tolerância intermediária a Xanthomonas, tá? Então é importante que o produtor ele tenha esse cuidado no preventivo para evitar que tenha uma alta incidência de Xanthomonas no campo, que pode afetar a qualidade final e a produtividade. Para as condições de solo, temperatura, o clima de forma geral, o Brasil é um país onde esse repolho, apesar de 10% da fatia de mercado, ele rende bem? Rende bem, porque é uma genética tropicalizada, né? Então a genética que foi adaptada para o nosso clima tropical, tá? O repolho roxo, e esse em particular, que é o Red Hill, né? Ele tem resistência a Xanthomonas, como eu comentei. Ele tem uma outra característica importante, que é a resistência ao embicamento. O que é isso, embicamento? Quando você tem internamente o centro, o coração do repolho subindo e vai dando um formato como se fosse uma arvorezinha assim, ele vai embicando, e isso perde valor comercial. Se olhar aqui, né, é uma cabeça que tem um formato ideal para comercialização. Nós recomendamos esse padrão de mercado, que varia aí de 1 kg, 1,5 kg, pode chegar até 2 kg quando no espaçamento maior, porque ele é um material que você vai compor com outras espécies na salada, tá? Então não é específico, raramente você vai fazer uma salada só de repolho, tá? Então, nesse padrão que nós estamos vendo aqui, com essa qualidade, ideal. Nós fizemos algumas comparações, né, do roxo com o verde, Uhum. e eu queria te perguntar o seguinte, tempo de produção, Tá. para ficar pronto, para o produtor plantou, o produtor colheu, como que funciona para as duas? É mais ou menos o mesmo período, varia região, sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, calor, tá? Inverno, verão, então o número que eu vou dar é um número médio. Nós falamos aí de 90, 100, 110 dias, dependendo da região, tá? Então entre 3 meses e meio, a gente está com o ciclo pronto desde a semeadura, né? A gente recomenda fazer transplante, não fazer semeadura direta. Prepara a muda uns 20 a 30 dias, transplanta e depois mais o período de campo. Total da semeadura à colheita, vamos colocar 100 dias em média. Dá para fazer cerca de 4 ciclos por ano. Dá para fazer 3 ciclos garantido, né? Tá? 4, ajustando um pouquinho também é possível, mas com 3 ciclos dá para fazer sim. Isso economicamente para o produtor, 3 ciclos garantido, podendo chegar ao quarto, o que significa? Significa que ele vai conseguir, ao longo do ano, ter uma estabilidade de produção e também uma estabilidade de venda, né? A gente sabe que, como toda hortaliça, ao longo do ano você tem variações, tá? Então, ele fazendo isso, ele consegue, ao longo do ano, ter um valor médio que vai permitir que ele consiga ter a lucratividade que ele necessita, né? Fazer um exercício de imaginação, talvez, a gente pensar num ranking das hortaliças que o produtor pode escolher para plantar. Tá. Como você enquadraria o repolho em questão de importância, de facilidade, de retorno econômico? Tá. Assim, eu diria o seguinte, é aquela questão, né, do quanto eu invisto, quanto eu espero de retorno, tá? Repolho é uma cultura
de baixo investimento quando comparado a outras culturas, por exemplo, o tomate, o pimentão, que exige muita mão de obra, né, exige um cuidado mais especial. O repolho ele é rústico, e essa rusticidade permite com que ele tenha menos investimento na produção, tá? Consequentemente, o preço médio do repolho espera-se que ele é inferior por quilo vendido ao preço médio de outras hortaliças. Tá? Então essa é uma questão, mas assim, a lucratividade ela vai acontecer desde que a gente consiga realmente ter um padrão de produção legal ao longo do ano. Você que está assistindo nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clica no joinha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem aqui nos comentários. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante, tudo especialmente para você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Marlene Barros, Gilson Natividade, Valquíria Vicente, Carlito Barbosa, José Mário Egg de Miranda, Vicente Melo, Generaldo Júnior, José Maria Chaves, José Cerruti e Carlos Leal. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Na produção de pequenos ruminantes, é preciso que o produtor planeje a produção de alimentos e o consumo necessário do rebanho para produzir a quantidade adequada. Para garantir a segurança alimentar dos seus rebanhos, o produtor deve se assegurar que tem alimento em quantidade suficiente e com a qualidade adequada. Com isso, ele poderá ter uma produtividade maior com menores custos. Tal planejamento deve ser feito de acordo com o perfil de cada propriedade e região. E algumas ações, quando bem executadas, ajudam nessa missão. Entre elas está a mistura múltipla como suplemento natural para melhorar a digestão animal no período seco, a silagem para o fornecimento de alimentos com altos nutrientes e também o manejo correto da caatinga. Além delas, é possível recomendar algumas alternativas alimentares para os rebanhos do semiárido, por exemplo, como as forrageiras perenes, forrageiras anuais, leguminosas e pasto nativo. Uma boa reserva de alimento constitui uma quantidade de forragem suficiente para alimentar os animais na época de escassez. Ao fazer uma boa reserva de alimentos, o produtor terá forragem suficiente para alimentar seus animais durante toda a estação seca sem a necessidade de se desfazer de parte do seu rebanho. Junto das ações do dia a dia, tecnologias estão disponíveis para auxiliar o caprino e ovinocultor na reserva de alimentos para o plantel. O orçamento forrageiro trata da quantidade de forragem disponível na propriedade para os rebanhos e do planejamento do uso desse recurso forrageiro ao longo do ano, além de ajudar no dimensionamento da quantidade de animais que o produtor pode ter em sua propriedade. E o Assessonutri, o serviço de assessoria nutricional remota para pequenos ruminantes, que fornece recomendações nutricionais baseadas nos alimentos existentes na região e nas necessidades dos animais em determinadas épocas do ano. A partir da qualificação, o produtor pode focar seus esforços na produção de alimentos, evitando desperdícios e melhorando o desenvolvimento da propriedade. O orçamento forrageiro fornece as bases para o planejamento alimentar da propriedade, pois auxilia no cálculo da quantidade de forragem demandada e da quantidade de forragem produzida na propriedade. Para a realização do orçamento forrageiro, sempre ao início do ano, o proprietário deve calcular quanto de forragem ele tem disponível e quanto de forragem o seu rebanho demandará durante todo o ano. Para isso, o produtor deve levantar as seguintes informações: área disponível para pastagem, qualidade da pastagem, tamanho do rebanho, além dos tipos de alimentos que são produzidos. Com os resultados obtidos, é necessário análise cuidadosa das informações para melhor tomada de decisão para a propriedade.
como por exemplo o aumento do rebanho, a redução do rebanho, o aumento da área plantada, a comercialização do excedente de produção ou então a manutenção das estratégias que já são utilizadas. Na ferramenta de nutrição, o produtor deve fornecer aos técnicos informações sobre o tamanho do rebanho, tipo de pastagem, objetivos de produção e quais são os alimentos disponíveis na região. Além disso, é muito importante que amostras de fezes dos animais sejam enviadas a um laboratório. Para isso, o produtor deve fazer os seguintes passos: coletar a amostra de fezes de pelo menos 10% do seu rebanho, desde que os animais estejam comendo apenas a pastagem, secar essas amostras de fezes em pleno sol e enviar esse material ao laboratório. O assessor Nutri utiliza uma tecnologia de infravermelho para calcular com precisão a quantidade de nutrientes disponíveis na dieta dos animais e indicar quais suplementos devem ser utilizados para manter o desenvolvimento de cada categoria. Com isso, são feitas recomendações nutricionais com o uso mais racional dos alimentos, aumentando a eficiência produtiva e reduzindo os custos da produção. Uma tecnologia desenvolvida pelo IAC vem permitindo a produção de batata semente através dos brotos descartados, barateando o custo da lavoura e garantindo maior saúde das plantas. Concorde comigo, não dá para viver sem batata, né? Esse produto, popular em praticamente todas as culturas, tem demanda garantida em qualquer canto do planeta. No Brasil, não é diferente. E novas formas para potencializar a sua produção são sempre muito bem-vindas. Para facilitar a propagação e baratear os custos de produção, o Instituto Agronômico de São Paulo desenvolveu uma nova técnica de produção de brotos de batata semente. É uma tecnologia desenvolvida pelo IAC, criando uma acessibilidade muito maior ao produtor e trazendo uma economia não só no processo produtivo, mas também na escala onde ela é fornecida para os grandes centros de consumo. A tecnologia possibilita aproveitar centenas de toneladas de brotos colhidos de lotes de batata semente básica, que são descartados anualmente. Mas como isso funciona? Quem explica é o responsável pela técnica. A tecnologia do broto batata semente, né? Porque passa então o broto, esse material que estava sendo descartado, perdido, ele passa a ser semente. Então nós temos a chance de ter a produção da batata semente aumentada. É uma redução de divisas por país, porque o Brasil depende da importação da batata semente em grande escala. Então o que você teria de alternativa para multiplicar, para aumentar o lote da sua semente? Ou a cultura de tecido, que envolve toda uma tecnologia de laboratório, de mão de obra qualificada para chegar no seu material de propagação. Ou você tem o broto, desde que ele seja desbrotado de uma batata semente básica, livre de vírus. Fazer o aumento da semente básica, livre de vírus, foi a missão que eu recebi do meu chefe, Dr. Álvaro Santos Costa, o nosso líder virologista, quando logo no início, em 78, ele falou assim: olha, seu trabalho aqui vai ser com virose da batata. Nós vimos o potencial do broto que estava sendo descartado, e esse broto que eu digo, são centenas de milhares, são toneladas de broto que está sendo descartado, como sem uso, descarte, poluindo. E quando é semente que está sendo jogada fora, porque está sendo desbrotado no material que importou, que comprou em moeda que nós não temos, em dólar, para trazer o material pela sanidade. Dentre as inúmeras vantagens de produzir a batata semente a partir do broto, está a redução do risco de introdução de pragas do solo. Com a técnica,
é possível produzir mudas totalmente livres de vírus. Nós passamos aqui por um monitoramento imunológico, onde nós mostramos o teste ELISA, que é periodicamente acompanhado nessa produção. Então nós fazemos o teste para os principais vírus da batata e temos encontrado zero, mas esse zero de virose não é só de visão e de boca, é com a diagnose imunológica, de forma que o material que é colhido aqui, que é a semente que vai para o campo no ano seguinte, está com toda essa segurança sanitária. Nós estamos aqui mostrando a capacidade, a contribuição efetiva que a ciência e a tecnologia pública, no caso gerado pela Secretaria da Agricultura, através dos seus institutos de pesquisa, pode oferecer ao produtor com essa contribuição, tanto social, econômica e, vamos dizer, também ambiental. Os ganhos são grandes em produtividade, em custo de plantio e até em sustentabilidade. Quem confirma isso é o próprio produtor, que já vem colhendo frutos dessa tecnologia. A gente importa a batata e o broto que seria descartado a gente reutiliza ele, a gente separa ele da batata importada, traz para o telado e planta ele, gerando mini tubérculos a partir do broto da batata importada. A gente vem apostando nesse projeto, que é um projeto que está dando uma batata muito boa, um nível de semente muito bom. E esse projeto mostra bastante uma redução bem significativa em investimento comparado à cultura de tecido. Além da redução de custo que a gente vem enxergando, a gente também vem enxergando a fidelidade genética, a gente sabe o que a gente está produzindo, qual que vai ser o nosso material base de batata. Nós vamos ter condições aqui de poder oferecer a produção de um produto que era originado do descarte. A produção do quê? Do mini tubérculo batata semente. Mini tubérculo batata semente, hoje você está falando em torno de 70 a quase R$1 a unidade. E quem estiver interessado em produzir batatas com a nova tecnologia, é só copiar os contatos que estão aí na sua telinha. Então não perca tempo e anote aí! Entre as folhosas, a alface é a que mais faz sucesso na hidroponia. Hoje, já existem até mesmo variedades dela desenvolvidas especialmente para este tipo de cultivo. De cultivo mais barato e seguro, já existem variedades de alface sendo desenvolvidas especificamente para a hidroponia. É um material destinado somente para a hidroponia, né? A maior dificuldade do produtor hoje de hidroponia são principalmente as doenças, né, e as raças de mildio e pitchum que acometem na hidroponia. Então a Psique ela vem como uma estratégia para o produtor, uma oportunidade dele ter um material muito crespo, com um brilho, uma coloração verde brilhante, né, fácil de embalar, que vai atender tanto o mercado de processado, né, higienizado em São Paulo e no Brasil, mas também no mercado de comércio de supermercado, atacado, né, que ele pode ser comercializado por saquinho. Você falou que ele é mais fácil de embalar, por que ele tem? Ele tem o seu formato, a Psique tem um formato em V, então facilita a embalagem no processo para o produtor, além de que tem pouca quebra de folha. E aí isso vai acometer a oxidação da planta lá no supermercado e aí sim degeneração do produto. Essa característica em V é genético ou é porque em hidroponia ele acaba sendo plantado mais próximo? Por isso que o material foi direcionado somente para a hidroponia, ele foi criado para o sistema hidropônico. O formato em V facilita o produtor ele ensacar e facilita conservar a planta ali naquele ambiente, né? E auxilia no processo como todo em geral. Tem um espaçamento específico entre uma planta e outra? Geralmente,
cada região tem sua característica, né? Então, assim, existem perfis hoje que já vêm com os espaçamentos direcionados, né? Então, geralmente acaba sendo aí 30, 40 centímetros entre furos, né? E aí isso já é comum. A alface, geralmente o ciclo na hidroponia ele é mais curto que a campo, né? Então é em torno aí dos 25 até 35 dias, né? Vai depender muito da época do ano. Então no verão o ciclo é mais curto e no inverno você tem um ciclo mais tardio. Mas uma média aí, você a cada 30, 40 dias você está colhendo um pé de alface no sistema hidropônico. O alface então ele prefere o calor para se desenvolver? O calor ele acelera o processo dele da planta, né? Então ela cresce mais rápido e aí o produtor pode usar isso e plantar mais vezes, né? Qual é a melhor solução nutritiva para produzir o psique em hidroponia? Certo. A Sakata ela tem uma sugestão de solução nutritiva, né? O ideal é que tenha um EC de 1.6, então entre 1.2 até 1.6. Vai depender isso muito de região do país, né? Em ambientes mais quentes ou mais frios, você consegue controlar a solução. E também tem uma solução equilibrada. Quando a gente fala em praga, o maior problema para o produtor na hidroponia é tríplice, que ele transmite uma virose, um toxopovírus, né? É uma virose que acomete dano, né, no material e a planta ela entra em senescência e ela morre. E na hidroponia a principal doença que tem é principalmente o pítio e míldio, que são doenças fúngicas, né, que acometem no sistema hidropônico. Então, a psique, o grande vantagem desse material é que ele tem essa resistência. Então, ele vai auxiliar o produtor a cultivar e ter um manejo mais equilibrado. O produtor, o ideal, ele faz o controle preventivo, né? Então, sabe-se que essa época do ano, principalmente no inverno, acomete o maior problema com míldio, então ele vai fazendo esse controle preventivo. E o pítio, ele é uma doença também que ele entra como uma porta secundária. Então, talvez aconteça uma queima de raiz e aí esse míldio ele pode estar em contato na solução nutritiva e vai entrar no ferimento da planta. O gado leiteiro apresenta particularidades que exigem cuidados. Uma vaca doente não vai estender o seu ciclo produtivo por causa da doença. É preciso que o produtor e os veterinários estejam no dia a dia de olho nos animais. Todo dia e dependendo do tipo de produção, até 3 vezes ao dia esses animais são manejados até o curral, né? E do curral ali é onde é feita a ordenha. E eles têm um período elas ficam aguardando até que seja feita a ordenha. Então, esse manejo ele causa normalmente nos animais, naturalmente aliás, um estresse, né? É lógico que a vaca, quando ela é ordenhada, ela fica aliviada, mas esse estresse ele tem que ser cuidado, porque normalmente pode ser que aconteça alguma baixa de imunidade, etc. E aí você tem que ficar alerta para qualquer tipo de problema, principalmente quando a gente fala de animais jovens. E olha que nessa fase jovem, as enfermidades que podem aparecer são consideradas importantes e atrapalham bastante o ciclo produtivo. As bezerras que estão ali sendo preparadas para virarem novilhas, depois produtoras, normalmente problemas de diarreia, que são acometidos, problemas de pneumonia. Como a gente tem esses animais normalmente em ambientes que normalmente eles ficam juntos, elas ficam juntas, e que são ambientes mais propícios a esse tipo de problema, tem que ficar muito atento. Problemas de casco também, né? Isso tanto em animal jovem quanto em animal adulto. E logo que se perceber um animal com algum tipo de sintoma, tomar uma medida rápida. Ainda considerada a principal doença do gado leiteiro, a mastite segue afetando diretamente a produção, produtividade e rentabilidade do produtor. Guilherme, qual é a incidência normal e aceitável
da mastite numa produção leiteira hoje no Brasil? Bem, Bruno, hoje nós temos aí, depende muito da tecnologia que se tem dentro da propriedade, né? Nós temos propriedades que têm um controle muito rígido aí, que nós vamos ter abaixo de 10%, contando todos os tipos de mastite, né? Mas até 30%, considerando também todos os tipos de mastite, você pode ter durante um ano aí dentro de um rebanho. E a partir de que momento essa mastite começa a ser um problema financeiro para o produtor? Porque essa é o grande, não só a saúde da vaca, né? Ela vai começar a tirar dinheiro da produção. A mastite hoje ela é a doença que mais traz prejuízo para dentro da fazenda. E a partir do momento que você tem uma vaca com mastite, você já está trazendo o problema para dentro da fazenda. Desde a mastite subclínica, que nós vamos ter aí alterações na qualidade do leite, né? Mas não visíveis. E você já tem uma queda de qualidade, que afeta já o valor desse produto, e também uma queda de produção. Quando a gente vai para a mastite clínica, aí que essa produção ela fica mais evidenciada, porque você vai ter um teto ali, a queda de produção vai ficar mais evidenciada. Você tem um teto que vai ter grumo, que vai estar inchado, né, ali, ou mesmo aquela produção que vai a quase zero, né, no caso de uma mastite ambiental. Não só de doenças vive um rebanho leiteiro. É também no dia a dia que os pecuaristas conseguem observar no plantel as vacas que estão saudáveis e prontas para produzir em quantidade e qualidade. Como que o produtor vai identificar o teto saudável, um úbere saudável? Quais são as características que visualmente o veterinário e o produtor vão poder olhar e ver que a produção dele caminha num bom passo? É bem interessante eu falo que o principal veterinário, a principal pessoa dentro da fazenda é o próprio produtor, é o próprio ordenhador, né? Porque ele está com essa vaca todo dia. Então aquela vaca, quando você vai olhar uma vaca que está em produção de leite, você vai ser um úbere bonito, ele vai estar cheio, né? Ele vai estar com a pele hidratada, ele vai estar com o esfíncter, que é aquele buraquinho por onde sai o leite, bem fechadinho, sem extravasar, né? Então você tem todos esses pontos aí, olhando a vaca, e aquele negócio é uma coisa bonita de se ver. Falando como veterinário, como produtor, a gente fala assim, que na hora que você consegue enxergar, fala assim, se aquele conjunto, a vaca está saudável, pelo brilhante, não está muito magra, né? A vaca de leite ela é mais descarnada, né? A gente fala que é em formato de triângulo, né? São 3 triângulos, mas a gente chega e na hora que você vê esse conjunto todo, você vê saúde nessa vaca. O bem-estar animal, ele serve também como uma ferramenta de auxílio para o produtor nessa questão da visualização das doenças, de encontrar o problema, de detectar os problemas, certo? Exatamente. O bem-estar, a gente fala assim, animal, o bem-estar ele traz um conforto, ele traz vamos falar assim, uma tranquilidade para o animal, né? A gente vive aí num tempo tão difícil, né, que a gente fica estressado, né? O animal também estressa. Então, se eu não trago um conforto para o animal entra num estado de estresse. E entrando nesse estado de estresse, né, o que acontece? A imunidade baixa, nós vamos ter problema, uma facilidade, uma porta de entrada de infecções que trariam prejuízo, e o animal estressado também acarreta ele produzir menos. Nós temos aumenta ali os níveis de cortisol, né, que seria o hormônio ali do estresse, e isso tudo vai influenciar no metabolismo desse animal, levando a uma baixa dessa produtividade. Cá entre nós, não precisa ser especialista em plantas para saber que as flores transformam qualquer ambiente. Hoje nós vamos conhecer a produção e a comercialização de orquídeas. Bora lá? Conhecida como orquídea borboleta, a Phalaenopsis se destaca por estar entre as espécies mais populares do mundo e pela maior durabilidade de suas flores. A cultura de Phalaenopsis ela é baseada em 3 fases.
A primeira fase é a fase de crescimento, onde a planta fica a 27 graus e uma umidade mais ou menos de uns 70%. Depois dessa fase, ela vai para uma segunda fase que a gente fala fase de indução, onde a gente dá o choque térmico na planta e ela induz a haste floral. E na terceira fase é a fase de florada, onde a haste vai crescer e os botões vão se desenvolver até ficar maduro. Depois dessa fase a gente faz o tutoramento das plantas e essas plantas vão para o consumidor final. Tem um clima ideal que elas precisam? Cada fase é um clima diferente. Nessa primeira fase, a planta fica sempre a 27 graus e uma umidade mais ou menos de 70%, 75%. Na segunda fase, que é a fase da indução, ela fica já a 20, 21 graus. Ela sofre um choque térmico. E a terceira fase, ela fica mais ou menos a 24 graus. E com relação à luminosidade, elas precisam estar sempre nesse ambiente sem luminosidade? Tá. Como o início, as plantas elas são mais sensíveis, nessa fase inicial, ela precisa de menos luz e mais umidade. E conforme a planta vai se desenvolvendo e crescendo, a gente vai rustificando ela mais, porque ela está mais capacitada e conforme mais luz, ela cresce mais. Falando em desenvolvimento, a gente precisa do quê? De nutrição para poder acontecer, né? Como que é feita a nutrição com relação à água e também à adubação? Hoje a gente faz toda a fertirrigação via microaspersão. A gente faz a adubação mais ou menos a cada 7 dias e conforme a planta vai crescendo mais, esse ciclo vai diminuindo, porque a planta vai crescendo mais e vai necessitando de mais adubo. A gente consegue ver aqui, essa partezinha branca é um sinal que foi adubada, né? Essa partezinha branca nada mais é do que um cálcio orgânico. O cálcio ele é um nutriente de difícil translocação. E o cálcio orgânico a planta acaba absorvendo melhor. É bom quando você consegue fazer um balanço entre adubo orgânico e adubo químico. Você estava comentando ali sobre as raízes que elas mostram quando está precisando de água, né? Tem que mostrar pra gente? Tem, isso é muito legal. Por exemplo, essa orquídea ela foi irrigada ontem. O Phalaenopsis, no caso, quando ela é irrigada, ela fica sempre totalmente verdinha. E conforme o tempo vai passando, essa raiz ela vai ficando branca. Aqui dá para ver, uma raiz fora do vaso, ela está bem branquinha. Então, quando todas essas raízes estiverem brancas, está na hora de irrigar de novo. E com relação a pragas e doenças, o que vocês fazem para poder estar evitando? Hoje em dia, na cultura de Phalaenopsis, a gente faz tudo com controle biológico. Isso é muito legal, porque são pragas que comem pragas, mas pragas boas que eliminam as pragas ruins da planta. E é outro sinal que a gente tem também aqui através das teias, né? Isso. Aqui dá para ver já que é um ácaro, que ele come uma mosquinha, que é a mosca minadora, que ela vai, na verdade, comer a pontinha da raiz. O Phalaenopsis, ela se desenvolve por esses pontos de raiz. Aqui dá para ver, ó. E se caso a orquídea, como que chama? A mosca, ela comer esse pontinho de raiz, ela vai ter que fazer uma outra raiz, aí ela vai crescer menos, ou mais devagar, né? Aqui a gente consegue ver uns copinhos que tem a função de combater as moscas, né? Isso. Aqui nada mais esse copinho, ela é uma armadilha, onde a mosquinha, ela é atraída pela cor, e nesse copinho tem uma cola, e aí ela fica grudadinha. E por aqui que a gente controla a quantidade de moscas que tem na cultura. Se tiver muita mosca, a gente joga mais controle biológico. Se tem menos mosca, a gente joga menos controle biológico. E essas mosquinhas também têm preferência pela variedade, né? Isso. Como os seres humanos, toda planta também tem cheiro. Então tem variedades que são mais atrativas para mosquinha. Então a gente já sabe mais ou menos aonde a gente tem que olhar. E de quanto em quanto tempo vocês trocam esse copo? Esse copinho ele fica mais ou menos 4 meses. Trazidas de navio da Holanda até o Brasil, as mudas precisam estar no substrato adequado para se desenvolverem. Bom, nessa fase inicial que a gente viu a mudinha até a segunda fase, que é onde a gente está agora, muita coisa já aconteceu, né? Sim, a planta já se desenvolveu e ela já soltou novas raízes. Depois que ela, de umas 20 semanas, a gente está levando ela para uma segunda estufa, onde a gente tenta rustificar um pouco mais essa planta, trazer ela mais perto
do ambiente do consumidor final, para que quando é que ela chegue na dona de casa, ela dure mais. Esse substrato aqui é diferente do que está aqui no vaso, né? Isso. Esse substrato do plug, ele é feito de fibra de coco e turfa. E o substrato do vaso nada mais é do que fibra de coco com casca de pinos. Da primeira fase para a segunda, a gente já viu aí um aumento de raízes, né? Sim, nessa segunda fase, a planta ela já está bem mais desenvolvida e com folhas bem maiores. E o volume de raiz já é bem mais significativo. Como que a gente sabe que a planta está numa situação saudável? A gente consegue ver se uma orquídea está bem saudável, principalmente pela quantidade de raízes. Quanto mais pontos de crescimento ela tiver, mais saudável vai estar o Phalaenopsis. Você comentou também sobre o desenvolvimento está sendo bem sucedido pela essa ondulação, né? Posso dizer assim, da folha? Isso, é pelo crescimento. Você consegue ver se uma orquídea se ela está crescendo bem, que é pela essa ondulação das folhas. Significa que ela está crescendo um pouquinho mais rápido do que o normal. Significa que ela está crescendo muito bem. Aqui assim, né? Isso. Após o desenvolvimento de caule, raízes e folhas, a redução de temperatura é fundamental para a indução do florescimento. Depois da indução, que ela fica 8 semanas, a Phalaenopsis ela fica mais 8 semanas na florada até o primeiro botão ficar maduro. Depois que o primeiro botão fica maduro, a gente faz o toturamento dela e depois ela vem para essa fase aqui, que é a fase que o pessoal mais gosta, onde ela fica mais 2 ou 3 semanas até 50% dos botões estiverem abertos. Aí conforme cada cliente, tem cliente que gosta do produto mais aberto ou mais fechado, é que a gente manda o produto para o consumidor final. A gente repara que em todas as fases a gente tem um vaso que é transparente. Qual o motivo disso? O vaso transparente ele tem 2 motivos. Primeiro, para você ver a sanidade da planta, para você ver qual dia que você tem que irrigar ou não. E segundo, porque o Phalaenopsis, no caso, ele faz a fotossíntese pelas raízes também. Então ele ajuda no desenvolvimento da planta. Outra coisa que a gente pode reparar aqui que não tem, e nas outras etapas tinha, é a nebulização, né? Sim, o Phalaenopsis, todo o clima dele é controlado. A gente controla luz, temperatura e umidade. Na fase 2 que a gente estava lá, a gente viu a nebulização. No caso aqui na florada, não tem mais a nebulização. Só o clima que é mais... Isso, aqui o clima é um pouco mais friozinho. Dependendo da variedade e do manejo correto, a floração pode acontecer 3 vezes ao ano e chega a durar de 90 a 120 dias. Atualmente, quantas cores e quantas variedades vocês têm aqui? Atualmente a gente tem em produção mais ou menos 100 variedades e a gente testa por ano de 30 a 40 variedades. Tem alguma época do ano que elas dão mais flores? Sim, o Phalaenopsis, a florada natural, ela acontece pós o inverno, que seria em outubro, novembro. É onde todos os Phalaenopsis passam pelo inverno e ele tem a florada natural. Presente no mercado desde 1978, a empresa segue se desenvolvendo e trazendo novidades para o consumidor. Eu comecei no ramo de flores fazem 30 anos e quem me puxou para esse ramo foi meu pai. Então você aprendeu tudo com ele? Sim, a gente desde os 16 anos eu já trabalhava na estufa, mas pouco a pouco eu fui gostando e aí vim trabalhar com a família. E vocês buscaram se especializar, fazer cursos? Sim, existem vários cursos aqui, tanto dentro da Ulambra, como hoje existe uma faculdade própria para o ramo de cultura intensiva. Como são feitas as vendas de vocês e como você enxerga a importância do cooperativismo? Todas as nossas vendas é feito via cooperativa Velin. Ela é um braço do produtor e é nela que a gente consegue fazer toda a comercialização das plantas. Todos os atacadistas se reúnem em um determinado local, um lugar único, e lá são feitas as vendas dos nossos produtos. Tem alguma época do ano que aumenta a demanda de produção, de compra? Sim, a maior demanda nossa hoje em dia é Dia das Mães e Dia dos Namorados, mas na primavera, por exemplo, agora, que mês que vem, também aumenta muito a demanda das orquídeas e das plantas do modo geral. E quais são as estratégias que vocês utilizam para poder agregar mais valor ao produto? Primeiro a gente produz um pouco em cima de uma determinada época do ano. No Dia das Mães a gente trabalha
cores diferentes, e a gente sempre tenta lançar novas variedades. Nesse caso, esse ano a gente está lançando a variedade Vegas. Ela é uma variedade que está sendo muito procurada para decoração, porque ela é uma variedade muito versátil e é uma cor única. Só vocês que têm. No caso da Vegas, a gente conseguiu exclusividade para produzir ela. E a gente se despede por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Quero você o ano inteiro aqui com a gente, ok? Um beijo e até a semana que vem!